Bom dia. Bom dia! Agora sim. Agora foi. Tudo bom? Tudo jóia. E vocês? Saúde tá boa, pelo menos. Aqui. Chegou a Carol. E aí, Carol, finalmente conectou? Tá, tá sem som, Carol. Tá sem microfone, Carol. Ah, bom, vou lá pra fora também pra mostrar as árvores. Não, é que aqui o sinal fica melhor no meio do mato. Dá até pra ligar a câmera. Eu não consigo ligar a câmera normalmente. Pois é. Legal. Tá jóia. Tá numa chácara aí, Carol? Minha casa, onde eu moro mesmo, é um condomínio aqui no meio do mato, no Tororó. Carol, hoje vai ter palestra de ozonioterapia em equinos. Eu acabei de ver que você mandou, massa demais, tá. velho. Acabei de ver, muito massa. A Edna vai estar lá? Fica mais viagem, não. Bom, vamos ver aqui se tem mais gente chegando, como é que tá essa história. Cadê a Catiele que foi que eu vi com ela? Oi? Catiele. Não Catiele apareceu. tá fazendo experimento. Isabel e Catiele estão no experimento de Covid lá. Ah, Professor, você achou o artigo? Oi? Você achou o artigo? Achei o artigo. Que artigo? Não, artigos para a reunião de hoje. Achei um sobre o perfil de neutrófilos e Covid. Eu tô achando esse artigo muito escasso de neutrófilo. O pessoal realmente tinha que estar no laboratório para estar produzindo, né? Minha internet está instável, gente. A Isabel está chegando. Fui em quase 15 periódicos aqui para achar só aqueles que eu mandei no grupo. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Porque minha internet caiu, mas eu acho que já voltou com o sinal normal. Oi.
Professor, o artigo que eu trouxe há 15 dias atrás sobre retinopatia, você enviou lá para outra professora? Ainda não. Rapaz, Ah, tá. Aí você me perguntou qual era o tipo de retinopatia. Do humano, eles pegaram o exemplo da retinopatia diabética e outro exemplo em ratos. Aí mostraram lá como fizeram o estudo como se isso fosse a mesma coisa e observaram lá, tinha um médico lá ajudando a melhorar. quer dizer, eles compararam humanos e ratos. Foi. Oxygen-induced retinopatia, que foi um dos ratos. Foi para oxigênio. Olha só, Isabelle na reunião. Vai fazer experimento, menino. Famosa, professor? Não chegou ainda não? Não. Tá certo. Isabelle, estava agora há pouco, até trazer um pouquinho para a reunião, por isso estava conversando com o Ciro, lá do hospital, para ver essa questão dos dias e tal, e chegamos ao consenso lá de que é melhor, em vez de dividir em número de dia, dividir em quadro clínico, inicial e avançado. Então a gente vai ter 2 grupos, um de quadro clínico inicial, que foi o que teve lá na primeira coleta, e outro de quadro clínico mais avançado. E para o caso do plasma, a gente vai ter o inicial também, não tratado, e o tratado. Então a gente vai acabar tendo esses 2 estudos em paralelo, um comparando o pré com o pós-tratamento e outro inicial com avançado. Só que a gente vai ter esse grupo inicial em comum nos 2, então provavelmente vai dar para fazer uma comparação entre o tratamento convencional e o tratamento com plasma de convalescente. E o Ciro estava propondo um outro projeto interessante para a gente entrar em parceria com eles, de hanseníase e BCG, porque parece que a gente tem uma influência boa de imunidade treinada na BCG, e ele tem a hipótese de que isso aconteça também nos pacientes com hanseníase, que acabam tendo uma BCG natural. Aí, mais para frente, a gente provavelmente vai entrar nesse estudo também. Bom, vamos lá. Hoje, cadê aqui minhas planilhazinhas? Aqui, apresentação. Hoje a apresentação é da Isabel. É isso, Isabel? Eu acho que é a minha, professor. Isadora? Eu acho que E a sim. Isabel, a Catiele, que a Isabel falou que a Catiele de fato não está participando das reuniões. E depois seria você. Isabel, você está com reunião, com uma apresentação pronta ou não? Tá bom. Oi, professor. Eu não finalizei, falta finalizar, porque eu pensei que a Isadora fosse apresentar, mas está quase. Ótimo. Então, se você pensou que a Isadora fosse apresentar e a Isadora também pensou que ela ia apresentar, estamos sincronizados. É porque ela perguntou no grupo. Tá certo. Então, Isadora, tá contigo. Vai lá. Sim, tá bom. Gente, eu fiz uma coisa bem rápida na madrugada de ontem para hoje, porque eu tava estudando para a prova de cálculo, tá? Certo. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Aplicação de cálculo ao estudo de neutrófilos. Eita, peraí. Me avisem se vocês conseguirem ver minha tela, tá bom? Por enquanto, nada. Apareceu. Isso é? Sim. Tá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não, vou fazer aqui. Né? Vou no outro. Opa, foi embora. É porque eu abri o negócio errado. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Então tá bom. Como a minha internet caiu agora há pouco, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem ou não, mas aí vocês me avisem, tá bom? Tá tudo certinho. Áudio e vídeo funcionando direitinho. Tá bom.
Então, o tema da apresentação vai ser relação neutrófilo-linfócito como fator prognóstico de Covid-19. Eu pesquisei por volta de 3 a 4 artigos sobre isso. A introdução é o que... Desculpa. A introdução é o que todo mundo aqui já sabe, né? Eu imagino. Eita. Então, de acordo com a OMS, os coronavírus são uma grande família de vírus e eles podem causar doenças tanto em animais quanto em humanos. Nos humanos, os vírus do tipo corona causam infecções respiratórias e essas infecções podem ser resfriado comuns, mas também podem ser doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave, que é a que a gente vai falar aqui, né? O coronavírus mais recentemente descoberto causa Covid-19 e ele foi descoberto com os primeiros casos em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Não vou aprofundar muito sobre isso, porque é um tema que todo mundo está falando sobre, né? Vou falar um pouquinho sobre razão de probabilidade. Peraí. Professor, eu fiquei em dúvida aqui como é que eu traduzi isso, porque tinha razão de probabilidade e tinha outro tipo de razão. E eu coloquei em inglês mesmo, tá bom? Fica mais claro. Então, odds ratio é uma associação entre uma exposição e um resultado. O OR representa as possibilidades de um resultado ocorrer devido a uma determinada exposição, em comparação com as probabilidades do resultado ocorrer na ausência dessa exposição. Então, resumindo, o que eu estudei é que um evento A pode ocorrer em associação com o evento B, mas que o evento A não causa o evento B e o evento B não causa o evento A. Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Então, tem o OR igual a 1, quando a exposição não afeta as probabilidades do resultado. A OR igual a maior que 1, em que a exposição está associada a maiores probabilidades do resultado. E a OR menor que 1, em que a exposição está associada a menores probabilidades do resultado. Só um ponto aí, Isadora, você falou assim que ele está associado, mas A não causa B e B não causa A. Não é que não causa, mas é que esse índice não avalia a relação de causa, né? Então não se sabe se causa. Pode até ser que exista uma relação de causa, mas você não está medindo isso. Entendi. Eu também vi uma coisa sobre fator nulo. Mas eu não me aprofundei muito nisso, porque tinha mais a ver com estatística. Tá. Aí eu peguei esse artigo como um dos artigos de referência. Vou falar um pouquinho sobre ele. Como eu já tinha dito antes, a doença Covid-19 se espalhou rapidamente por todo o mundo. E essa doença é iniciada pela síndrome respiratória aguda do coronavírus, tipo 2, né? E pela tempestade de citocinas. Mas permanece desconhecido se uma resposta robusta de anticorpos está relacionada... De anticorpos está relacionada com prognósticos ruins em doentes com Covid-19. Então, os métodos que eles utilizaram foram por anticorpos e eles foram determinados por espectroscopia por quimiluminescência em doentes com Covid-19, em um único centro em Wuhan, nesse estudo. Os níveis desses anticorpos em soro de fase aguda e de soro de pacientes convalescentes, para todos os pacientes incluídos, foram calculados e comparados entre pacientes graves e pacientes não graves.
e uma fenotipagem da resposta imune com base dos níveis de IgG tardios, e NLR foi caracterizada por estratificar os doentes em diferentes gravidades de doenças e de resultados. Foram incluídos 222 pacientes nesse estudo. O IgG foi detectado pela primeira vez no 4º dia da doença e os seus níveis máximos ocorreram na 4ª semana. Os casos graves foram mais frequentemente encontrados em doentes com níveis elevados de IgG em comparação com os doentes com baixos níveis de IgG. Pacientes graves com NLR alto, mais IgG alto, pacientes com NLR alto mais IgG baixo tinham níveis mais elevados de citocinas inflamatórias, incluindo IL-2, IL-6 e IL-10, e diminuição de CD4 e contagem de células T em comparação com as do fenótipo de NLR baixo e IgG baixo. Aí, professor, eu fiquei um pouco confusa com esse P, mas eu acho que é um de estatística, que significa que é menos de 5%, se eu não me engano. É isso mesmo? É uma chance desse resultado ser, por acaso, menor que 5%. Tá. As taxas de recuperação para pacientes graves com fenótipo de NLR alto e IgG alto, NLR alto e IgG baixo, INLR baixo e IgG alto, e INLR baixo e IgG baixo foram de 58,8%. Aí, aqui está respectivamente, tá? 68,8% para NLR alto mais IgG alto, 68,8% para NLR alto mais IgG baixo, 80% para NLR baixo e IgG alto, e 100% para NLR baixo e IgG baixo. E os casos... Ixi, escrevi errado aqui. Os casos em que as pessoas morreram ocorreram nos fenótipos com NLR alto mais IgG alto e NLR alto mais IgG baixo. Aí aqui está a figura 1, uma parte dos resultados. A figura 2, com um pouco da resposta imune. Tá. Aí a conclusão desse estudo é que a severidade da Covid-19 está associada ao aumento da resposta de IgG e uma fenotipagem da resposta imunológica baseada na resposta tardia de IgG, e o NLR poderia agir como uma ferramenta complementar para determinar ou prever, né, se a Covid vai ser severa ou não severa. Além de prever um quadro clínico. Esse aqui é outro artigo que eu vi. Também vou falar um pouquinho sobre ele. Tá. Pacientes com doença severa tendem a ter maior razão neutrófilo linfócito. Mas ainda está sendo investigado se a NLR poderia ser um preditor independente de morte em hospital em pacientes chineses portadores da Covid-19. Esse estudo foi feito, como diz o título, né, em pacientes hospitalizados. Os dados dos pacientes com Covid-19 internados no hospital de Wuhan, de 1º de janeiro a 29 de janeiro, foram analisados em retrospectiva e foram recolhidos os dados dos exames laboratoriais, incluindo o NLR. Tá. Foram desenvolvidos modelos de regressão logística para avaliar a relação independente entre a NLR e a morte hospitalar por todas as causas. Foi realizada uma análise de sensitividade convertendo a NLR de uma variável contínua para uma variável categórica. Essa parte da variável contínua para variável categórica me deixou confusa também. Sim, variável contínua é uma variável numérica. Então, por exemplo, você colocar contagem de neutrófilos, é uma variável contínua.
Você pode ter 10, 11, 12, 13, assim por diante. A variável categórica é quando você define valores específicos. Então, você tem um conjunto, por exemplo, vai ser baixo, médio e alto. Você tem categorias que você divide no seu grupo. Tá bom. Os resultados desse estudo foram que 245 pacientes com a Covid-19, eles foram incluídos nas análises finais e a mortalidade intra-hospitalar foi de 13,47%. A análise multivariada demonstrou que havia um risco de 8%, um risco 8% mais elevado de mortalidade intra-hospitalar para cada aumento unitário de NLR. E a avaliação da NLR pode ajudar, né, de acordo com esse estudo, a identificar indivíduos de alto risco com Covid-19. Um pouco mais sobre esse artigo. A NLR é facilmente calculada a partir de um teste sanguíneo de rotina por meio da divisão da contagem absoluta de neutrófilos pela contagem absoluta de linfócitos. Essa razão foi relatada como tendo grande valor na indicação do estado inflamatório geral de um paciente. E o aumento da NLR é um fator de risco de mortalidade não só nas doenças infecciosas, mas também na malignidade, na síndrome respiratória aguda, na hemorragia intracerebral, na poliomielite e na dermatomiosite. Uma investigação recente demonstrou que os casos graves de Covid-19 tendiam a ter uma RNL mais elevada. Ainda não é elucidado se a NLR pode ser um preditor independente de mortalidade em pessoas hospitalizadas com Covid-19. Eu escrevi errado, mas tudo bem. Aqui está a figura 1 do artigo, né, de que 270 pacientes foram internados, 25 pacientes foram excluídos do estudo, ou porque morreram na admissão, ou porque faltavam dados, ou porque foram transferidos para outros hospitais, ou porque porque eram pacientes grávidas, ou porque eram crianças. Então, desses 270, 245 pacientes foram incluídos no estudo. Um pouco mais sobre esse artigo. O diagnóstico da Covid-19 foi baseado nesse estudo na orientação provisória da OMS. Como eu tinha dito antes, foram obtidos dados de 270 pacientes, mas alguns desses dados foram excluídos. Eu acho que eu não falei. Falei sim. Tá. As informações incluíam dados demográficos, comorbidades, sintomas, resultados laboratoriais e tomografia computadorizada. As amostras de sangue venoso periférico foram avaliadas no laboratório do hospital desse lugar, que eu não consigo pronunciar o nome. Os testes de sangue de rotina, incluindo contagem de glóbulos brancos, foram medidos com o XN9000. O analisador bioquímico automático foi utilizado para medir os parâmetros bioquímicos. E a identificação da SARS-CoV-2 foi feita por meio das amostras de esfregaço de garganta e foram testados com kit recomendado pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, seguindo as diretrizes da OMS para o PCR, o RT-PCR. Aqui é mais um artigo que eu li, eu acho que eu coloquei no Mendeley, e é isso. Joia, Isadora. Entendo que foi uma apresentação preparada aí de um jeito meio corrido, que você estava estudando para uma prova meio assustadora aí, né? Eu fiz 3 da manhã, das 3 às 7 da manhã.
Aí, algumas dicas só para próximas apresentações, para que pode dar uma melhoradinha. Procura fazer um consenso entre os artigos que você olha. Por exemplo, aqui você pegou 3 artigos correlacionados e apresentou cada um deles. O primeiro artigo falou isso, o segundo falou isso, o terceiro falou isso. E a gente está assistindo, cada um tira suas conclusões a respeito do que você apresentou. Seria mais legal se você estudasse os 3 e fizesse a sua apresentação com base no conjunto de resultados. Então, eu estudei esses 3 artigos aqui e concluí que então, a NLR pode ser usado como fator prognóstico, porque nos 3 artigos esse ponto é comum, tem um artigo que fala disso, mas os outros são contra, e assim por diante. Fazer a sua interpretação, fica mais legal. Outro ponto interessante, que fica bem mais fácil da gente fazer quando a apresentação é online do que ao vivo, é deixar pouco texto no que vai ser mostrado para o público. Você coloca só os tópicos ou figuras e você vai falando. Nessa situação que você estava agora, por exemplo, que você teve pouco tempo para preparar a apresentação, provavelmente o texto serviu muito como roteiro para você. Mas quando você está online, pode deixar o seu roteiro do lado, que ninguém sabe que você está olhando para ele. Tá bom. Tá? E era isso. Eu achei interessante essa história que o NLR está se confirmando como um ponto aí para diagnóstico para diagnóstico não, mas para preditor prognóstico. Sim. Mas o que eu ainda não vi foi um artigo dizendo claramente o quão específico ele é para a Covid. Porque o povo está usando o NLR como um preditor prognóstico para um mundo de coisa que nenhum dos seus artigos falou aí. Ele é usado para câncer, para aterosclerose, para AVC. Ele se altera no mundo de condições clínicas. E essa alteração parece ter correlação com o prognóstico pior. Agora, então, o quão específico ele é para cada um desses fatores? Ou ele é um negócio bastante sensível, porém inespecífico? Esse paciente aqui está grave. Ele está grave porque ele tem Covid ou ele está grave porque ele está tendo um AVC? Não dá para saber com o NLR. Isso ainda não achei uma publicação botando os pingos nos is, esclarecendo isso. Tem razão. Eu também não achei uma que fosse tão esclarecedora nesse sentido, mas eu achei outras falando sobre isso na Covid também, que eu não coloquei aqui porque eu não li todas ainda. Mas tem muito. E vocês, pessoal, perguntas aí? O que vocês têm de perguntas para a Isadora? Oi, Isadora. Oi, Isabel, Eu tudo vou bem? perguntar uma coisa que eu não sei se tinha onde você leu, mas existe algum valor para essa relação do neutrófilo e linfócito no caso do Covid-19? Existe. Mas os artigos, eles apresentaram valores um pouquinho diferentes. Aí eu não quis colocar para não ter esse conflito, sabe? Entre eles, né? Eles apresentaram valores diferentes? Eu acho que sim. Eu não cheguei a anotar, mas eu lembro de ter visto valores diferentes. Um pouquinho diferentes. Tá bom. Você sabe, professor? Não tenho de cabeça isso, não. Isso seria um ponto importante da sua apresentação, né, nesse estilo, de comparar os artigos e fazer a sua conclusão. Você poderia até colocar, olha, a relação neutrófilo-linfócito o limite colocado para definir como Covid grave. Por tal autor é tanto, mas esse autor já colocou esse limite no seu outro valor. E assim por diante. Teve um dos slides que a Isadora colocou, que tinha os quadradinhos ali, que eu acho que ele colocava os limites ali. Né? Sim, quer que eu volte, professor, para esse slide? Mostra lá só para a gente dar uma olhada. Ok. Isso.
Aí, ele usou 3.04, né, como cutoff. Ah, tá. Tô vendo aqui agora da classificação aqui. Legal. Deixa eu ler aqui. Que funciona bem para... Mas estão todos iguais, né, professor? Assim, não, um é para casos severos, outro é Mas a razão... moderado e severo com mortalidade. Nesse artigo tá igual, mas nos outros artigos, eu não tenho certeza, eu tenho que abrir para ver, mas eu acho que diverge um pouquinho. É porque eu tava falando assim, tá igual a razão para os casos pro A, B e C, entendeu? Isso, Eu pensei que ele talvez definiu mudasse. uma razão e fez várias comparações usando essa mesma razão como limite. Entendi, tá. Então, no eixo vertical aqui, o que está, os quadradinhos de cima são acima de 3.04, os quadradinhos de baixo são abaixo de 3.04. E aí você está avaliando a chance de ter doença severa, a chance de ter severa comparada a moderada e severa comparada a mortalidade. Severa que evolui para mortalidade. Severa que... Sabe o que eu acho que é interessante também? Se... Eu não sei, né? Talvez, não sei se o artigo fala, mas se ele mostrasse qual que é a razão do neutrófilo linfócito num caso que não tá grave. Aqui o que ele está Só dizendo pra gente saber, é sabe? abaixo de 3.04. Ah, tá, é verdade. É verdade, faz sentido. Né? O que mais? Mais perguntas aí? Vou parar de compartilhar a tela, tá? Tudo bem? Não mais perguntas? Então vamos lá. O que vocês acharam de artigos interessantes aí para hoje? Vai lá, Marcos. Você até já fez propaganda do seu lá no grupo? Microfone, Marcos. Aí foi. Agora sim. O meu. Eu tava abrindo umas pastas lá dentro da revista. Aí ela tá com uma edição especial sobre diferenças genéticas entre sexos, alguma coisa assim. E acabar que eu abri um que tinha neutrófilo no resumo, eu acho. Certo. Eu achei interessante lá pro trabalho, imaginei na Isabel na hora. Searching for sex differences. Esse aí ele fala dos neutrófilos aí também, dentre as diferenças que ele procura. Deixa eu ver aqui. Estavam hipotetizando, fazendo hipóteses sobre diferenças entre sexos nas diferentes tipos de célula, e aí quiseram relacionar especificamente as imunes como monócitos e neutrófilos. Beleza. Aí o artigo que eles referenciaram aqui, eu acho que a Isabel já está trabalhando com ele já. Dá uma olhada. E justo agora a Isabelle deve ter precisado sair para fazer alguma coisa do experimento. Mas tudo bem, tá no Mendeley, né? Eu vou colocar agora, eu coloquei ainda não. Isso, tá no Mendeley, tá aqui no grupo. Isso aí eu já mandei lá no grupo realmente para garantir já. Beleza. Esse aí a Isabelle precisa ver, né? Ver como é que tá o andamento lá. Ok, você só achou esse então, né? Ó. Tá, beleza, tranquilo. Achou um bom. Isadora, você achou algum artigo interessante? Além dos que você apresentou? Tem vários. A maioria sobre Covid. Mas ligado ao neutrófilo? Sim, algum deles sim. Joia. Mas basicamente os mais importantes foram esses que eu apresentei.
Tá. da relação neutrófilo-linfócito. E esse que você apresentou, você já colocou no Mendeley? Que já, eu tenho que ver. Tá. Lembra de colocar também o PowerPoint da apresentação lá no Drive do grupo. Tá bom, se alguém me mandar o link do Drive, porque eu troquei de celular. Ah, tá. E eu perdi quase tudo. Tá, não, tranquilo. Vou achar aqui e te mando. Tá bom. Edson. Bom dia. Bom dia, Edson. Eu fiz uma releitura dos artigos que eu tinha dado uma estudada anteriormente, antes daquela apresentação, e mesmo alguns que eu peguei depois, para ver de fato se eu estava considerando todos os aspectos dos artigos. Eu fiz uma revisão da leitura anterior. Foi importante. Aí depois eu encontrei alguma coisa já que faz a relação de neutrófilos linfócitos no bovino, na fêmea bovina, mas não é em relação à endometrite propriamente dito, mas na placenta e no útero gestante. Aí tem uma diferença do que a gente está buscando, mas que para mim foi importante porque dá alguns parâmetros de comparação e até mesmo de método de realização do estudo. É uma dissertação de mestrado lá da UFMG, da Escola de Veterinária da UFMG, e que é um material bastante interessante para... Eu estou lendo essa dissertação, para a gente ter parâmetros também e de quantitativos, né, nessa relação NLR, e também de métodos para utilizar uma eventual pesquisa de campo. Dos artigos, eu selecionei mais alguns que eu não tinha colocado no Mendeley e que eu achei que são importantes porque enriquece bastante o nosso trabalho de pesquisa, e eu vou disponibilizar provavelmente hoje no Mendeley. Aí eu queria só tirar uma dúvida com o senhor, que é o seguinte: lá tem algumas pastas que tratam especificamente de reação inflamatória. Eu continuo postando diretamente naquela pasta geral, onde eu coloquei os demais artigos, ou a gente põe em pasta específica, professor, com a sua orientação? Já nas pastas específicas, que fica mais fácil para a gente achar. Específica, né? Ver em qual pasta ele se enquadra melhor, ou se você achar que precisaria ter uma pasta para tal tema, que não tem sobreposição com nenhuma outra, aí dá um toque para a gente ver se de fato convém criar mais uma pasta. Tá, ok. Tá? Mas é melhor colocar específico. E às vezes tem artigo que se enquadra em mais que um tema. Então, por exemplo, eu tenho um artigo que é sobre, sei lá, neutrófilo em Covid, mas também ele apresenta um método novo. Então aí acrescenta duas vezes. Uma em neutrófilo em Covid e outra na pasta de métodos. Ok. Foi isso, então. Semana passada foi de provas, e aí já viu, né? Certo. 3 disciplinas com provas. Aliás, o pessoal do primeiro semestre ficou meio assustado, né? O Wagner deu uma prova de 40 minutos, 57 questões. Eles estavam comentando assim. Mas boa parte da turma foi bem. A média foi... Professor, você foi mal com os alunos. Oi? Você pegou pesado com eles, tadinhos. Não, foi tranquilo. Eu até brinquei com eles. Eu falei, não, gente, vocês estão assustados, mas fica tranquilo. Geralmente tem um ranking assim, de professor mais legal, mais bacana. O Wagner, todos os anos, consegue ser o primeiro. Mas eles ficaram assustados com a tua prova. Tá certo. Então, eu estava falando que na próxima eu vou diminuir um pouquinho o número de questões para assustamentos. Eu acho que foi esse aí o aspecto que eles mais ficaram assim. Professor, eu tenho uma questão que é o seguinte.
Nos próximos 2 meses, a gente inicia um período aí de preparação de rebanho para IATF, fazer ultrassom e tal. É o momento oportuno para a coleta de material para algum ensaio. Aí a gente havia falado sobre aquela possibilidade de escrever alguma coisa para o comitê de ética tal, para aprovar o primeiro trabalho. Aí o senhor acha que é viável nesses 2 meses fazer isso ou o tempo é curto para aproveitar essa estação? O tempo é meio curto, mas se você escrever um projeto para anteontem, a gente submete. Né? E tem um roteiro, tem uma metodologia para esse projeto, comitê de ética? Tem. Vamos lá. Precisa ser um projeto que tenha... Não precisa ser um projeto muito extenso, tá? Não precisa colocar nada muito exagerado, não. Mas você precisa ter uma introdução que explique o assunto que você vai tratar, que deixe bem clara a relevância disso, por que é importante estudar, o que você vai estudar, por que é importante estudar isso, qual a justificativa para se fazer isso. Tá? Logo depois dessa introdução, você já deixa o gancho para colocar os objetivos do seu projeto, que tem que ser bem claros, e é bom que sejam bem abrangentes, para depois no meio do estudo, vamos fazer isso também, mas não está coberto pelo projeto. Tá? Então, você tem que ter um objetivo geral abrangente, objetivos específicos bem claros, descrever a metodologia, no caso do projeto que vai para o comitê de ética, a metodologia do acompanhamento dos animais, do preparo dos animais, do cuidado com os animais, tem que ser bem clara, bem explicadinha, para não levantar nenhum questionamento por parte deles, tipo, mas como é que esses animais vão ser mantidos? Você não explicou isso no seu projeto. Então, como é que vai ser feito o procedimento? Se o projeto em si vai causar algum estresse adicional aos animais ou não, se envolve dor, se envolve risco, esse tipo de colocação. Você pode dar uma olhada, eu acho que no site do IB tem uma página do Comitê de Ética em Pesquisa Animal, que eles têm um formulário para submissão de projetos. Eu tenho a impressão que está todos os detalhes que precisam constar no projeto. Tá. Ok. Aí, assim, a gente eu vou... completo, porém conciso. Tá. Conciso é o quê? Quantas laudas? Não, acho que não tem um limite de palavras ou páginas, mas evitar muita enrolação para não cansar a pessoa que vai avaliar o projeto sem necessidade. Então não precisa explicar o histórico do neutrófilo ou coisa do tipo. Entendi. Explicar pontos... Só o suficiente para entender, né? Isso. Tá. E aí me passa, eu dou uma revisada, te respondo aí com comentários e correções, a gente fazer um ajuste fino e submeter. Legal. Vou preparar isso essa semana que eu estou mais tranquilo. Jóia. Quem mais? Isabel, o que você achou de interessante aí, Isabel? Oi, professor. Então, eu achei na Nature uns 3, deixa eu ver aqui. Olha só. Eu não sei se já falaram, porque eu perdi, acho que eu não sei, acho que eu perdi 2 reuniões de... Enfim, mas é de julho e agosto. Um que fala sobre a dualidade, os papéis duplos dos neutrófilos na colonização metastática, que são governados por células natural killers do hospedeiro. Tá. Outro que fala que a eferocitose neutrofílica in situ molda a imunidade das células T na infecção por influenza. E que outro que o perfil de transcriptoma de célula única
revela uma heterogeneidade dos neutrófilos na homeostase e infecção. Olha só. Achei esses três. Esse aqui Quem que é o último autor desse aí? É o Lu? da eferostose neutrofílica? Não, do perfil de single cell. Não. Single cell. Autor? Último. O último? Isso. Hongbo. Lu. Hongbu? Deve ser Hong Bolu. Olha só. Publicou na Nature. Pois é. Quem é, professor? É famoso? Virou nosso amigo. Oi? É um professor lá de Harvard que a gente tem uma proposta de fazer um projeto em parceria. A Carol ia para lá. A Carol estaria Não, lá, mas não? né? Mas com essa pandemia desse vírus chato aí, atrapalhou os nossos planos. O Muhammad estava no laboratório dele. Entendi. É pra lá que você vai, Isabel, na pós-graduação. Ele focaliza muito nessa área de single cell, de transcriptômica de célula isolada. E eu estou Que querendo ver essa história do perfil de populações dessas células em isquemia e reperfusão. E Nossa, interessante. Isso aqui foi de. a ideia aí seria fazer um paralelo de isquemia e reperfusão e possivelmente de interação neutrófilo-tumor. Para ver se você tem populações coincidentes aí entre o neutrófilo exposto à isquemia e reperfusão ou pré-condicionado e o protumoral versus antitumoral. Mas ainda estamos meio no vácuo. Entendi. Então, o que eu achei mais interessante desse. Eu coloco no meio dele, professor? Sim, esses daí são Três? todos pertinentes. Coloca assim. O que eu achei bem interessante aqui, que eu fiquei muito interessada, que eu vou ler, baixei aqui no meu celular, é o primeiro que eu te falei, que foi dos papéis duplos do neutrófilo na colonização metastática. Estão governados pelas células. Não, pelos status da célula natural killer do hospedeiro. Sim, Mas eu vou colocar tudo no meio dele. ele chega a abordar, então, os pontos de interação entre neutrófilos e natural killer. Eu acredito que sim. Tá. Eu te falo. Esse aí é um assunto que começou a me chamar a atenção agora na Covid. Porque tem muito essa história de pacientes que não desenvolvem imunidade por IgG, mas parece que não tem uma taxa de reinfecção muito alta. Então, parece que você tem um mecanismo de defesa por natural killer. E como a Covid tem uma interferência muito grande em neutrófilos, um ponto interessante para ser estudado, mas um pouco além do que a gente tem como fazer no momento, seria o crosstalk entre natural killer e neutrófilo. Aí esse estudo abordando isso é um ponto interessante para a gente estudar. Então, com certeza é um artigo que precisa ser guardado. Beleza. Lido e guardado. Da minha parte, só são esses. Joia. Carol, vamos lá. Como de costume, 30 e quantos artigos? Carol. Opa, compartilhando a tela. Lá vem. Chegando. Brinque serviço não. Oh, consegui me desmutar. Nossa senhora, tá ficando doido. Ei, joia. Então, aqui. Esse aqui, ele analisou, é mais pro meu trabalho, é de infarto do miocárdio. Opa. Ele é infarto do miocárdio, eles usaram uma técnica para detectar o aumento do receptor CXCR4
no coração dos ratinhos. E aí eles guiaram o tratamento molecular no momento que aumentou o CXCR4, é que eles fizeram a intervenção. Então, uma outra forma de intervenção química na isquemia e reperfusão. Uhum. Ah, Quer dizer, um receptor que normalmente a gente olha para ele em célula inflamatória, eles olharam no miocárdio. no miocárdio olharam também no neutrófilo, por isso que eu estou de olho nele. Uhum. Eles também deram uma analisada nos neutrófilos. E Olha. aqui é não sei se tem alguém pesquisando por causa do contexto da Covid, mas é uma revisão. Se alguém tiver interesse, eu coloco no Mendeley. Muito Porque nas minhas informação, né, Marcos? Nas minhas revistas não tinha muita coisa, não. Eu saí pesquisando. Aqui, com uma nova revisão de narrativa, né, sobre trombose, epidemiologia, patofisiologia e as terapias também industriais atuais na Covid. Saiu essa semana. Essa daqui acho que é para o Felipe, salvo engano, ele trabalha com a interleucina 8, né? Ele trabalha? Pronto, relaciona a atividade antitrobina, regulando a sinalização de interleucina 8 no contexto de câncer, né? Mas nos neutrófilos. Felipe. Sim. Aqui é uma tese que eu achei interessante, eu ainda vou dar uma olhada direito nela. Ele marcou os neutrófilos de humanos que tinham asma e acompanhou o lifespan, a crosstalk entre o CSF e o CXCR4 e vários outros aspectos. Como é uma tese, é muito grande, né? Mas parece interessante. O nome dela é outro olhar na cinética dos granulócitos. Eu acho que pode ser interessante para a gente. E por último aqui, só 2 estudozinhos. Esse estudo aqui é do Iraque, professor. Eu tenho um monte de críticas que eu só olhei superficialmente, mas ele testou 80 pacientes, 82, com ozonioterapia. Vou dar uma olhadinha. Saiu num jornal bem ruimzinho. Vou dar uma olhada no que é ainda. Esse foi outro teste no Covid com ozonioterapia. E aqui é modulação de PBMCs com metotrexato. Eu estava dando uma olhada aqui. É uma outra modulação de neutrófilos. Estava dando uma olhada. Peraí, é neutrófilo ou é PBMC? PBMC é peraí, confundi? PBMC Polimorfonuclear, né? São células polimorfonucleares. Não, PBMC são os mononucleares. Mononucleares, estou confundindo, desculpa. Deu uma doidice aqui agora. Então PBMC deixei isso para lá. mononuclear cells. Baguncei. Baguncei mesmo, deixa isso para lá. Esses aí. Joia. Mas tem artigos interessantes aí. Esse do ozônio precisa olhar com bastante cuidado, porque pode ser um artigo interessante que foi para uma revista não muito conceituada aí na área, né? Uma revista que parece ser de outra área, inclusive, mas pode ser que seja um artigo bom. Então, foi um grupo do Iraque e tudo mais, eu vou dar uma olhada com cuidado, com carinho, mas muito cuidado também. E, pelo visto, foi um grupo que não é focado nessa pesquisa, então talvez tenha várias falhas de design. Mas, assim, com exceção daquele último lá que se confundiu, os outros coloca tudo no Mendeley. Tem um lá que é importante, tem 2, né, que são importantes para o Marcos, que avalia a questão de coagulação e inflamação. Né? Vou colocar assim. E tem o sinal 8 que o Felipe vai se interessar. E o Felipe que chegou aqui agora. E o Felipe, depois você dá uma olhada, o Carol vai colocar lá no Mendeley, que tem um interessante lá de sinalização de interleucina 8 em câncer. Beleza. E, Felipe, já que você chegou em boa hora, que artigos interessantes que você achou por aí? Eu achei um artigo do microscopia com focal para poder dar uma olhada em espécie ativa de oxigênio, mas eu não achei para microscopia eletrônica de transmissão. Aí eu entrei em contato com a professora Carol, com a Sônia Bal, e ela falou que não marcou rosa. A única coisa que ela viu foi em NET, foi a
influência do ROS na apoptose. Certo. Ó. Ah, tá. Mas aí, pelo que... Características de apoptose por microscopia eletrônica, e essa apoptose foi induzida por ROS. Pega uma agenda lá, rapidinho comigo. É porque o professor viu que a internet tinha caído, eu já tinha quase desistido, né? Aí eu tava guardando tudo, a internet voltou e eu saí correndo. Eu só pus a minha agenda ali para falar sobre os outros artigos ali que eu esqueci. Ó, aí o outro, esse aí que ela viu de microscopia confocal, eles usaram microscopia de varredura a laser confocal, viu a imagem do radical N superóculos em células de folhas de Arabidopsis. Eles usaram sonda fluorescente DHE de 250 micrômetros na presença de DMSO a 0,01%. Então, isso aqui, a gente poderia usar esse tipo de sonda aí, fluorescente para avaliar ROS em neutrófilos, né? Então, peraí, qual foi a sonda fluorescente que eles usaram? Sonda fluorescente DHE 250 micrômetros, na presença de DMSO 0,01%. DHE? DHE, Sati. Essa eu não conheço, não, mas interessante. Pode ser uma possibilidade talvez mais sensível, o ideal seria mais sensível e mais específica do que o NBT que a gente vem usando, né? O interessante foi que eles fizeram com essa sonda, e aí eles usaram, aí como era algo muito novo, eles usaram como um teste para validar isso com NBT. Já tem uma validação cruzada aí com o NBT. Isso, exatamente. Eles conseguiram cruzar. Aí agora, assim, eu estava tentando procurar em neutrófilos microscopia de eletrônica de transmissão, aí não estou achando. Achei só esse confocal que foi até a Isabel que achou para mim, na verdade. Porque eu estava procurando aí eu achei um outro, que eu até coloquei no desenho experimental para você, que eu te enviei, já, não tem também. Tá, mas acho que esse não... Confocal, ele vai aparecer na fluorescência também. Fluorescência. Cadê você? Tá aqui. Em que cor que ele floresce? Verde. Tá. Não dá para fazer junto, mas tudo bem. Não, verde não, desculpa. Vermelho, não? Não, é vermelho não. Porque, tipo assim, como é planta, eles usam uma fluorescência para ver o cloroplasto lá delas, né? E é vermelho. Ou é azul ou é vermelho. Eu não consigo te falar agora. O vermelho é o melhor dos mundos, porque o verde a gente já usa para o Cytox, o azul a gente já usa para o DART. Se der para fazer esse aí no vermelho, tá fantástico, porque numa lâmina 250 ia ver os três. 250 é vermelho, não, professor? Então é o vermelho ou azul, se eu não me engano. Porque o verde ele estava usando para ver o cloroplasto. Precisaria confirmar isso. Precisa ver pelo tipo de onda que a Carol está sugerindo aí, de fato. Felipe, uma dica assim, que eu procuraria, pelo menos, tenta falar com o Mohamed do nosso grupo, porque o Lu lá, ele tem muitos marcadores de ROS, de diversos jeitos. Ele marcou, por exemplo, o ROS dentro do ratinho em vivo, ele marcou com uma sonda. Outro, ele usou uma sonda vermelha para marcar nas células. Então dá uma olhada que eles fazem muitas análises assim. Eu vou perguntar, o Mohamed está no nosso grupo. Porque eu não tenho muita intimidade, né? Desde o doutorado dele, ele já está no nosso grupo. Não saiu, não. Aí, esse foi um artigo que eu achei interessante. E aí depois eu estava vendo os artigos novamente sobre NETs, professor. Porque, tipo assim, eu falei, não, tem que pesquisar isso de novo, porque, sei lá, você fica procurando os testes para poder saber o que você tem. E eu tenho muita proteína sobre NETs, né? E aí eu estava lendo dois artigos que já falam sobre NETs, sobre aquele review que fala sobre todos os testes funcionais que já foram feitos com o neutrófilo interleucina 8. E eu achei assim, lógico que eu tenho que ler mais e mais vezes, mas o que eu posso trazer para você é o seguinte, que nesses dois artigos,
eles viram duas coisas interessantes. Um, que chama Hazeldin, foi em 2014, ele mostrou no estudo dele que a interleucina 8 pode gerar ROS e que as NETs produzidas por neutrófilos estimulados por interleucina 8 são dependentes de ROS, porque eles são dependentes daquela via de Knox lá, né? Aí ele fala que ele mostrou nesse artigo a produção de ROS, mas ele não abordou a controvérsia na literatura. Então eu tenho mais um ponto mostrando que a interleucina 8 pode ativar as vias de NADPH oxidase em neutrófilos. E não tenho só a Riley agora, né? Eu tenho esse Hazeldine também. Só que o que acontece nesse artigo dele é que ele não comparou células eficientes com células ativadas. Ele fez o seguinte: ele queria criar um microambiente que pudesse simular o organismo humano. Então ele não achava interessante só usar célula controle com célula controle e célula ativada com interleucina 8. Ele usou para uma doença específica lá. Tipo, pessoas já com doenças crônicas. E o outro, um pouco mais atual, que é do Codasa, ele fala que o aumento da geração de NETs não está associado a níveis elevados de elastase, mieloperoxidase e produção de espécies reativas de oxigênio. Eu achei isso muito interessante, porque isso não define se, tipo, se as proteínas estão reguladas ou high reguladas ou down reguladas, não determina se lançou NETs ou não, segundo o Codasa, né? E ele também mostrou que o aumento do receptor CXR2 em neutrófilos facilitou a iniciação da interleucina 8 com neutrófilos para a liberação de NETs. Então eu vou dar uma pesquisada melhor para poder ver se tem algum artigo que realmente... Oi? Alô? Fala. Entrou um áudio aí. Do nada eu fiquei. Oi? Tá escutando? Tô. Ah, tá, né? Porque entrou um outro áudio aí. Eu fiquei. Ai, será que você tá falando? Aí eu vou ver na literatura se tem alguma coisa baseada só nisso, né? Em estímulo de NET, com estímulo de interleucina 8 por neutrófilos na liberação de NETs, mas só focado nesses ensaios que a gente está vendo. Porque eu vi, aí já desanimei, né? Aí eu reli esses artigos e vi que pode ser que tenha alguma coisa que a gente pode rever por conta dos grupos de proteína que eu tenho baseada em NETs, né? E só. O resto que eu fiz foi desenho experimental para definir as coisas. Ficou um pouquinho confuso essa história aí, mas... Tá, você achou artigos avaliando, né, produção de NET Isso. pelo estímulo de interleucina 8. Isso. Já tem isso estudado. Não entendi muito bem se ainda tem ponto a esclarecer ou não. Então, é porque geralmente os pontos que estão datados nesses artigos são baseados eles não comparam células quiescentes com células ativadas por interleucina 8. E quando eles usam um microambiente que pode simular o organismo humano. Então, eles não colocam só interleucina 8 no neutrófilo. Geralmente, eles colocam interleucina 8, um TNF-alfa e FMLP, ou PNA, entendeu? Tipo, para poder simular um microambiente do organismo humano mesmo, como o neutrófilo iria ver esse processo todo. Não sei se conseguiu entender, mas é basicamente isso. Eles não avaliaram só o interleucina 8 no neutrófilo, comparado com célula quiescente. Eles viram de uma outra forma. Tá mexendo no microfone aí, faz uma barulheira danada quando você fala e mexe no microfone. Mas você escutou o que eu falei? No meio do ruído, escutei, mas tá. esse final aí não deu. Quando você mexeu no microfone, atrapalhou tudo. Então, ele só avaliou células, não avaliou células quiescentes com células estimuladas por interleucina 8. Eles avaliaram de outra forma, entendeu? Eles não usavam células quiescentes, eles usavam de doadores diferentes de idades, e eles usavam
doadores que tenham problemas crônicos, tipo doença granulomatosa crônica. E aí fazia o estímulo disso com sempre estímulo duplo, tipo interleucina 8 com PMA, interleucina 8 com FNLP, para poder simular. Não tem nenhum desenho experimental na literatura parecido com o seu, então, olhando para a NET? Que tem até o momento, e aí, claro que eu vou pesquisar mais e mais. Foi aquele que eu te falei, foi publicado na Nature até, só que ele foi retratado porque eles viram que, de certa forma, foi manipulado, assim, a forma que eles avaliaram os NETs, entendeu? Aí tem essa controvérsia na literatura aí, porque falam que esse artigo foi publicado, mas eles falam que a interleucina 8 é uma excelente interleucina 8 para produzir NETs em neutrófilo. Aí logo em seguida esse artigo foi retratado falando que eles não utilizaram uma forma adequada para poder avaliar isso. Pera. Esse artigo foi retratado falando que ruído. Então... Assim. Tá escutando agora? Será que se usar direto o microfone do celular não funciona melhor, não? Peraí. Está melhor. Tá? Não, piorou. Agora está só o ruído e não tem voz. O fone melhorou? Vamos ver, agora parece que melhorou. Tá. Aí, esse artigo que foi retratado foi um artigo publicado em 2014 na Nature, que eles mostravam que a interleucina 8 estimulava o neutrófilo e era um excelente que era um excelente interleucina para produzir NETs em neutrófilo. Só que o ano seguinte esse artigo foi retratado porque o próprio grupo mostrou que a forma com que eles fizeram o desenho experimental dele favoreceu para que a interleucina 8 estimulasse o neutrófilo em NETs. Alguma coisa baseada nisso, né? E aí eles retrataram, porque eles falam que os resultados dele foram manipulados com base no desenho experimental que eles tinham. Aí foi retratado. Só que aí depois eu achei esse artigo de um review, e esse review me mostrava 2 artigos que mostravam a produção de NET a partir do estímulo do interleucina 8. E aí quando eu vi eles, teve essas diferenças quando comparado com o estudo que a gente propôs, entendeu? Tá. Até o momento foi isso que eu achei. Tá interessante. Então precisa só dar uma olhada qual foi o problema de desenho experimental que causou essa retratação, e se a gente for fazer, tem que ter cuidado de não cometer o mesmo erro. Ele disse que porque a interleucina 8, ela pode agir na célula de forma tanto autóctona quanto paráquina. Então, provavelmente, essa liberação não teve só influência exógena, teve endógena também. Entendeu? Basicamente isso que eles colocaram. Estranho. Mas tudo bem, ok. Depois a gente dá uma olhada aí. Lembra de colocar esses artigos no Mendeley, nesse da retratação, coloca a retratação lá. Coloca o artigo que foi retratado, com observação de que foi retratado, né? E coloca os argumentos de retratação lá também, para a gente poder ver isso com mais atenção. Beleza, eu tenho isso anotado como resumo. Dá para te mandar. Só isso. E o resto foi o desenho experimental que eu enviei para o senhor, esperando responder. Certo. Tá. Dos meus artigos, eu achei um interessante que não vou colocar no Mendeley ainda, no medRxiv, também sobre... Oi.
A Isabela tá tentando entrar aí. Opa. Eu não vi. Cadê? Não achou, não? Ué, não tá aqui, não. Ah, peraí, que ela tá me ligando aqui. Oi, Isabela. Marcos me falou que você estava tentando entrar aqui na reunião. Ah. Ué? E... Tá. Deixa eu pensar aqui. Esse já separador, talvez você possa usar para pegar o plasma. Tá. Tá, pera lá. Então, um dos pacientes, você tem 4 tubos com um volume insuficiente, somando tudo. Tá. E do outro paciente? Tá, e esse outro paciente é aquele que foi excluído na primeira, não? Eu tinha avisado para o André que... Ah, tá. Tá. Tá, ok. Conseguiram mais um paciente, então, e esqueceram de avisar eles. Tem material para fazer esse outro? Ah, tá. Esse outro também... Tá. Então, os dois estão com sangue insuficiente. Não entendi. Hum. 5 ml de sangue, você consegue célula suficiente disso? Não, pois é, se não tem célula suficiente, cai naquela situação. É. Pois é, aí como é que a gente tinha combinado mesmo? O que exclui? Que ensaio que exclui? Faz os funcionais e não faz as únicas, né? Eu acho que vamos por aí. E depois, se for o caso, completa com outro paciente. Mas aqui, então, troca lá para... Isabel, tu mora onde mesmo? Agora, Ei, Isabel. Ei. deixa eu pensar aqui. Isadora. Eu te mandei Eu te mandei a propaganda do meu mel que eu tô vendendo. Tá, então, eu também tenho menos que 5. Meu pai tá do meu lado, tá em reunião aqui também. Deixa eu sair. Hã? E a reunião vai acabar. 5 minutos. Quer dizer, Pronto, aqui eu vou. esse paciente precisaria ter o conjunto completo para poder comparar ao momento inicial. Mostra pra mim. Mas você tava falando comigo? Eu ia te perguntar se eu te mandei minha Segundo propaganda do mel que eu tô a vendendo. nossa discussão anterior lá, Não, você mandou faz a isso. análise, faz os Mandei funcionários no Instagram. e eu vou postar lá no grupo pedindo Tá mandando. Qual é o teu dia? coletar o volume adequado, porque o volume muito pequeno não tem como enviar Tem Instagram, né? a comparação depois. Isso pior que eu não sei. Eu acho que é Índia. Pois é, ficar uma amostra e de repente aparecem duas e... Peraí.
É Isa, Isadora, Magalhães. O pessoal no grupo, por enquanto, faz esse aí. Vamos aproveitar o que dá, mas grande chance de não ter como aproveitar essa situação. Obrigado, Isabelle. Não tô achando não, só por isso. Aqui, Isadora Magalhães Cunha. Achei. Vamos ver a interrupção aí, pessoal. Resolver aqui coisa De até boas, para professor. acompanhar a discussão aí. Tá, tem mais alguma coisa de artigo? Sim, eu estava apresentando o que eu achei no MedArchive, né, que é um de Covid também, que eles fizeram proteômica de plasma e acharam uma assinatura, um perfil molecular compatível com ativação de neutrófilos e associado à gravidade da doença e mortalidade na Covid. Então, não é proteômica de neutrófilo, é proteômica de plasma, mas fatores plasmáticos associados à ativação de neutrófilos. Eles acharam que resistina, lipocalina, interleucina 8, aí, Felipe, e GCSF. Então, são moléculas que interferem com o neutrófilo. Nesse aspecto aí é interessante, vou colocar lá no Mendeley para todo mundo. Tem mais algum ponto que vocês queiram comentar? Professor, eu esqueci de falar um artigo aqui, aí eu queria falar para você falar se é relevante ou não. Diga aí, Isabel. Neutrófilos efetores na anemia falciforme têm um papel potencial para a elevada da serotonina circulante. Efetores na anemia falciforme têm papel na serotonina circulante. Me parece meio distante dos pontos que a gente está abordando atualmente. Na verdade tem outro pedaço, é para um papel potencial para a elevada da serotonina circulante na polarização de neutrófilos. Tá, coloca isso aí naquele tópico de neutrófilos e outras doenças, porque a associação de neutrófilo com falciforme pode vir a ser interessante para alguma comparação mais para frente. Ela não está diretamente relacionada ao que a gente mexe agora, mas pode vir a ser interessante. Tá? O que mais? Tem algum outro ponto aí que vocês considerem interessante para a gente abordar? Tem um minutinho de reunião aí antes do Zoom cortar a gente? Não. Professor, Oi. eu só tenho dois questionamentos para ver. Para você não esquecer de dar uma olhada depois lá, fortalecendo o desenho experimental, você dá uma olhadinha lá? Sim. Para ver. Eu até mandei dois, porque o outro eu achei um pouco bagunçado, aí eu me veio um novo. Aí você que vê lá qual que você acha que tá melhor. Tá. E o outro é sobre, sabe a prorrogação das bolsas, da CAPES? No caso, é só a bolsa em si ou o tempo de defesa também? Você sabe dizer? Porque foi prorrogado novamente. Prorrogação? É. Tá. Não, é porque eu fiquei pensando assim, uai, sei lá, é porque eu sou leigo nisso aí, tô aprendendo aos poucos, né? Certo. Pra ficar certinho. Então é só isso. Beleza. Mais alguém? Legal, então, pessoal. Eu demorei para ligar o microfone. Oi? E vai Não, é que eu tinha uma... Não vai cortar. Gente. Não, depois eu falo então. Depois fala? Tá, então não precisa voltar. Depois eu falo contigo. É sobre o formulário do IB que eu encontrei aqui. Tá bom. Precisa ser agora não. Ok, então, pessoal. Boa semana para todo mundo. Tchau, o meu reforço aí, ó. Tchau.